Você já se perguntou por que algumas pessoas vencem e outras não? Por que alguns escapam das chamas, enquanto outros são consumidos por elas? É fácil sustentar a própria fé quando tudo vai bem, mas quando tudo dá errado, a fé parece não só mais difícil, mas também inútil. A verdade é que não gostamos de finais tristes, de personagens carismáticos que morrem no fim. Queremos redenção, queremos explicação, precisamos de propósito. E talvez seja por isso que nem toda história de ficção se arrisca a trazer um final trágico. Porque, no fundo, se a dor não nos leva a algo maior, ela parece vazia. Você se lembra de uma das cenas finais de Vingadores Ultimato? Tony Stark, o Homem de Ferro, estala os dedos e se vai. O homem morre, mas não sem propósito. Ele entrega a própria vida para salvar bilhões de outras, metade do universo para ser mais exato. Foi necessário um sacrifício para que outros pudessem viver. E por isso, mesmo morrendo, ele vence. A morte nos filmes muitas vezes é glorificada. Alguém se sacrifica e salva seus amigos, seus entes queridos, ou até o universo. Muitos de nós até se emocionam, porque no fundo, algo em nós reconhece: o sacrifício redentor é a forma mais pura de amor. E é aqui onde a ficção esbarra com a verdade mais profunda da fé cristã. Tim Keller disse em seu sermão, apresentado na Páscoa de 2005, uma fé que não exige sucesso é o maior sucesso. Mas o que isso quer dizer? O capítulo 11 da Carta aos Hebreus fala de heróis do passado, homens e mulheres que pela fé fecharam boca de leões, apagaram a fúria das chamas, receberam de volta seus mortos. Milagres, livramentos, vitórias. Essa é a parte da fé que amamos, a parte bonita, onde Deus aparece, o milagre acontece e tudo termina bem. Mas o texto não para aí. Logo depois, vem outra lista. A lista daqueles que não escaparam. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros, ainda pela fé, ainda obedientes, mas sem milagre, sem livramento, sem final feliz. Pelo menos, não aqui. Keller, em seu sermão, nos alerta: se seu entendimento da fé termina no versículo 35, você está perdido. Porque se você acha que a fé é só acreditar o bastante para dar tudo certo, o sofrimento vai te quebrar, porque uma hora vai dar errado. Talvez poucas histórias resumam tão bem essa fé como a de uma mãe e seus 7 filhos. Pouco mais de um século antes de Cristo, registrada em um livro de história dos Macabeus, alguns inclusive imaginam que essa era uma das histórias que o autor de Hebreus tinha em mente enquanto escrevia sobre esses heróis torturados. Uma mãe judia é levada a uma praça pública. Com ela, seus 7 filhos. Um rei cruel, Antíoco Epifânio, um decreto: neguem a fé dos seus antepassados, ou morram. Ela assiste, um a um, seus filhos sendo torturados. Sem piedade, sem pausa. Um tem a língua arrancada, outro o couro cabeludo retirado, um terceiro é queimado vivo diante dos irmãos. Mas essa mãe não recua, não amaldiçoa, ela encoraja. Não fui eu quem lhes deu a vida, foi o Criador do mundo, e é Ele quem, por sua misericórdia, lhes dará vida de novo. Ela não esperava cura, não esperava alívio, ela esperava uma ressurreição superior. Um dos filhos, antes de morrer, estende as mãos ao carrasco e diz: recebi isso do céu, e por amor a Deus eu os devolvo. Retomando a fala de Keller, a fé que não exige sucesso já é um sucesso em si. Não porque sempre triunfa no agora, mas porque sabe que o fim ainda está por vir. Um fim que vai restaurar toda a perda, transformar todo o fracasso
enxugar toda lágrima, e quando esse fim chegar, será, na verdade, um começo. É exatamente disso que a Páscoa fala, não de ressurreições temporárias, mas de uma ressurreição final, invencível, gloriosa. Até Lázaro, que ressuscitou, morreu de novo, mas Cristo ressuscitou para nunca mais morrer e prometeu, porque eu vivo, vocês também viverão. Tony Stark se sacrificou por um mundo que ele não veria. Ajoelhou-se diante da inevitabilidade e, com as últimas palavras, derrotou o inimigo. Eu sou o Homem de Ferro. Mas Jesus se entregou por um mundo que o odiava. Morreu não com poder nas mãos, mas com pregos. Silenciado, despido, desprezado, e ainda assim ressuscitou e venceu. Jesus ainda tem as feridas em seu corpo glorificado. Por quê? Porque até as feridas se tornaram glória. E se as feridas dele se tornaram glória, o nosso sofrimento em nome de Cristo também se tornará. Afinal, diferente da ficção, não existem homens de ferro. Somos frágeis, pecadores do pior tipo, impotentes diante da nossa própria condenação. Nem o mais nobre sacrifício do homem pode redimir a humanidade, ou aqueles a quem amamos. Mas podemos nos apoiar no sacrifício de um Deus que se fez homem e que inspirou tantos heróis imaginários. Essa é a ressurreição melhor. Essa é a vitória da cruz. Esse é o poder da Páscoa. Alguns vencem pela fé, outros morrem crendo. E a Páscoa é a resposta para os dois grupos. Um Cristo que renasceu e nos faz crer no amanhã. É a esperança eterna e não o saldo dessa vida que nos faz entender que a nossa fé não é vã. Não viva com uma fé inútil. Viva com uma fé para além dessa vida. Porque só quem se arrepende dos seus pecados e crê no Filho de Deus ressurreto, ressuscita de verdade. Feliz Páscoa! A ressurreição superior já começou.